O que é arrependimento? Bem, deixe-me lhe dizer o que não é arrependimento, para que fique bem claro em nossas mentes o que é. Arrependimento, por exemplo, muitos confundem aqui. Arrependimento, perdão, não é medo da morte, temer a morte. Alguém sofreu um acidente, eu sofri um acidente no ônibus, no carro. Aquele senso da morte, uma enfermidade fulminante me toma. A pessoa sente a fragilidade da morte. A morte se torna próxima, parece que ela está ali cochichando no ouvido, ela está muito próxima. A pessoa normalmente se lembra de Deus, se lembra da eternidade, se lembra que tem uma alma. E a pessoa se entristece, talvez, se lembra de Deus, lembra que é pecador, quantas coisas erradas eu fiz. E por causa desses sentimentos, no momento da proximidade da morte, de uma enfermidade, a pessoa passa a concluir que é um verdadeiro penitente. Ah, eu chorei, eu senti a proximidade da morte, eu senti que eu sou um pecador. Então Deus está comigo, por isso senão eu não sentiria essas coisas. Eu senti alguma amargura, algum remorso por ter pecado, mas logo que o acidente ficou para trás, logo que a enfermidade passou, o perigo se vai, a pessoa volta a viver mais ou menos como antes, e logo a consciência é apaziguada. Há muitos casos na Bíblia. Saul poupou um rei entre os cananeus e trouxe as ovelhas, as vacas e aquele rei. E Samuel veio, não é, perguntando: que barulho é esse de vacas e ovelhas? Nós poupamos o melhor para o sacrifício. E por isso Deus tomou o trono dele. E ali estava o rei também. Chama o rei. E lá vem o rei dos cananeus e diz: já passou o temor da morte. Não me mataram, me pouparam, já passou o temor da morte. O resultado é que Samuel precisa pegar a espada e esquartejá-lo. Queridos amigos, arrependimento não é medo da morte. Esse medo passará e você voltará aos teus pecados. E um dia haverá um julgamento surpreendente. Isso não é arrependimento. Não é arrependimento bíblico que conduz ao perdão. Uma coisa é ser um pecador aterrorizado diante da morte. Outra coisa é ser um pecador arrependido que vem a Deus em arrependimento. Arrependimento, perdão. Segundo, um impulso emocional contra o pecado não é arrependimento. Muitas vezes nós passamos por isso. Nós cometemos um pecado e de repente vem aquela amargura, aquele remorso terrível, não é? E há uma resolução de deixar o pecado. Como eu fiz isso? Que pessoa ignorante eu fui em fazer desta maneira essas coisas? Como eu posso ter colocado essas coisas diante dos meus olhos? Como eu posso ter me manchado em meu corpo desta maneira? Que horrível! Eu vou deixar essas coisas. Uma situação difícil, eu fui levado a isso, um momento de angústia, mas que logo quando a situação passa, não há continuidade. A pessoa continua a mesma e logo ela retorna ao seu pecado. Isso não é arrependimento bíblico. Abandonar uma forma de pecado e seguir em outras formas. Porque, veja, uma pessoa pode abandonar um pecado e dar lugar a outro. E uma pessoa pode abandonar pecados mais visíveis, mais exteriores, mais notáveis, enquanto mantém outros mais sutis. Uma pessoa pode abandonar um pecado porque isso lhe fez perder ponto no meio da comunidade. Como eu posso ter sido ganancioso desta maneira? Eu fui com muita sede ao pote, eu pequei, eu errei, todo mundo viu. Eu vou parar com isso porque eu estou perdendo pontos. Isso não é arrependimento? Deixar um pecado mais visível de lado e seguir em outros? Um pecado pode ser abandonado por motivos de prudência mais do que por arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento, então? O verdadeiro arrependimento, ele começa quando há uma visão clara do pecado. Deve haver uma visão do pecado. Cair em si. Eu não somente peco, agora eu entendo. Eu sou um pecador. Eu não somente falo certas coisas erradas, penso certas coisas erradas, eu vivo nessas coisas. O primeiro passo, ou melhor, o arrependimento, ele começa com uma visão de pecado. Davi, no Salmo 51, Senhor, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. Eu pequei, Senhor, contra ti. Quando eu entrei naquela câmara com Batseba, eu fiz isso diante dos teus olhos. O Senhor me viu ali. Eu pequei. Quando eu liguei aquele computador, vi coisas absurdas. Eu fiz isso diante dos teus olhos santos. Quando eu falei coisas erradas, quando eu roubei, quando eu menti, contra ti eu pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos. Arrependimento inicia-se com uma visão de pecado
eu sou um pecador e o meu pecado é contra Deus, sempre contra Deus. E arrependimento, ele gera uma tristeza pelo pecado, uma aflição pelo pecado, porque o meu pecado é contra o meu Criador. Os sacrifícios para o Senhor são, diz o salmista, um coração quebrantado, tristeza, segundo Deus, no coração. Atos 2,37, eles foram compungidos no coração quando Pedro pregou e falou do pecado deles em crucificar o Salvador. Visão do pecado, eu sou um pecador. Tristeza na alma pelo pecado, e então, por fim, sem o qual não há salvação, confissão de pecados. 1 João 4, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Salmo 32, 24, confessei-te o meu pecado, e o Senhor ouviu o meu clamor. Confissão, meu querido amigo, é para com Deus. Arrependimento é para com Deus. Se eu pequei contra o próximo, eu pequei contra Deus, porque eu quebrei a lei de Deus que diz: não furtarás, não darás mau testemunho. Assim, arrependimento de pecados não é um mero remorso. Arrependimento de pecado é visão de que eu sou um pecador, tristeza na alma pelo meu pecado. Então, confissão do meu pecado para com Deus. Isso é arrependimento para com Deus. Isso já aconteceu com você?